Deus do Pai, nosso pastor Douglas também, Senhor, meu Deus do Pai, nosso filho do céu, essa noite, meu Deus do Pai, com a graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Sentar. Shalom, graça e paz. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de Cristologia. Na semana passada a gente finalizou aí a unidade 1. Hoje a gente inicia aí a unidade 2, tá? Então você vai estar no seu livro aí, você que tem o livro, está acompanhando com a gente aqui, ou está acompanhando em casa. Página 61 do seu livro. Cristologia bíblica. Esse é o termo usado aí para a gente identificar o início do nosso estudo. Capítulo 1 aí, vou falar um pouquinho, trazer a sinopse, né, do que a gente vai aprender aqui hoje. Capítulo 1 fala da ideia do Messias no Antigo Testamento, tá? A ideia do Messias, onde surgiu as primeiras profecias messiânicas, né? Você entende isso, é entendido em meio ao povo cristão, que desde o início, desde Gênesis, não é? Bereshit, desde o começo, já vem falando, né, da própria existência de Cristo e também da vinda do Messias, né? O ungido, aquele que queria o Salvador, o Messias Salvador. Então, capítulo 1 aí, a ideia do Messias no Antigo Testamento. Capítulo 2, Cristologia dos Evangelhos Sinóticos. Gente, essa disciplina é interessante porque trata-se de um assunto relevante para o mundo cristão. Não dá para ser cristão, para seguir o Evangelho cristão sem se entender a Cristo, né? Não dá para carregar o nome de cristão sem entender as propriedades do nome que eu carrego. Então, os Evangelhos Sinóticos, a gente aprendeu isso na disciplina passada, né? Evangelhos e Atos. Então, a gente vai complementar ela aí hoje, falando da Cristologia dos Evangelhos Sinóticos. Capítulo 3, a Cristologia Joanina. Vamos falar um pouco de como João, né? Só para a gente entender, os Evangelhos Sinóticos, quais são eles, gente? Só para vocês me ajudar aí. Quais são os Evangelhos Sinóticos? Lembra? Mateus, Marcos, Lucas. Os 3 Evangelhos Sinóticos. Na verdade, a ordem é Marcos, Mateus e Lucas, né? Essa é a ordem aí. Os 3 Evangelhos Sinóticos. Lembra o que é sinótico? Sinótico, da mesma ótica. Sim, juntos, na mesma ótica. Bom, e aí, por que está separado aqui na unidade 3, então, no capítulo 3, perdão, a teologia joanina? Porque João traz uma visão de Cristo diferente dos demais, dos 3 evangelhos. Então, por isso que está separado aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? O capítulo 4, a Cristologia paulina, ou seja, como o apóstolo Paulo traz a visão da Cristologia. Você entende que o apóstolo Paulo foi chamado depois, não teve a experiência dos 12, foi diferente a experiência de Paulo, então como ele identifica, como ele fala de Cristo. E depois a gente vai falar um pouquinho de Hebreus, né? A supremacia de Cristo, por final, até o capítulo 5. Amém? Então vamos lá? Vamos iniciar aí o nosso estudo. A ideia do Messias na Taná, né? no Antigo Testamento, né? Só para a gente entender aqui, deixa eu só adiantar meu slide aqui. A gente já falou aqui a sinopse. A ideia do Messias no Antigo Testamento, capítulo 1. Vocês que chegaram aí agora estão na página 63 do livro, tá, gente? Página 63. A ideia do Messias no Antigo Testamento. É claro, como eu dito aqui, é claro para nós trinitaristas, entendemos que Cristo ele já era ativo, ou seja, já estava em ação na criação. O Bereshit, Gênesis, lá no começo, Cristo já aparece em ação. Lembra-se da criação? Quando é feito tudo
espalhado sobre a face do abismo, né? A gente já falou sobre isso. E aí, quando Deus cria o homem, Ele diz: façamos, pois bem. É uma ação conjunta, contínua, não é só. A gente vai até falar sobre isso um pouco mais na frente, acerca da Trindade. Mas, por enquanto, vamos focar aqui nessa ideia do Messias, o Messias no Antigo Testamento. Como a gente entende isso? Porque todo o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus aparecer, sim ou não? Até no período intertestamentário, que é aquele período de quanto tempo, gente? A gente aprendeu aqui? 400 anos de silêncio. Nesse período houve-se aí, né, até livros não considerados canônicos. A gente já aprendeu sobre isso em algumas disciplinas passadas aí, tá? Mas nesse período também vinha se falar de Cristo, tinha algumas visões acerca de Cristo. Eu lembro que eu disse, não foi considerado porque é um texto tirado de algum escrito, de algum profeta, então não foi considerado canônico. Mas nesse período também tinha aí digamos, alguns sinais da vida de Cristo. Mas como se entende Cristo? Quando eu falo Cristo, estou falando do ungido, do Messias. Como se entende o Messias, Cristo ungido, né? Yeshua HaMashiach, Jesus ungido, Jesus o Cristo. Como se entende isso no Antigo Testamento? Como eles esperavam o Salvador? Vamos entender aqui. Primeiro, para mim entender, para que eu entenda quem é Cristo, eu preciso entender também a sua missão. Tá? Lembra que eu falei isso? Antigamente era até junto esse estudo de Cristologia, né, que falava da essência de quem ele era, das propriedades de Cristo, e junto também era soterologia, estudo da salvação, que é a missão de Cristo. Depois separou. Mas para que eu entenda as propriedades de Cristo, eu também preciso entender a missão dele. Então vamos tentar fazer aqui algo simples, singelo, mas que dê para entender. Pois bem, no Antigo Testamento, Cristo ele aparece como? Pastor, então peraí. Qual é as nuances, as frequências que nós possamos entender de Cristo no Antigo Testamento? Sempre que um profeta, sempre que um escriba fala-se da salvação ou de alguém que viria salvar, que traz a visão da salvação, não tem como não falar da salvação sem falar do Salvador. Dá para se entender isso? Eu não consigo falar da missão sem falar daquele que veio fazer essa missão. Ainda que eu tenha, e no Antigo Testamento acontecia muito isso, ainda que eu tenha uma visão errada de como essa missão se cumpriria. Ainda que eu tenha a visão, digamos assim, de alguns judeus achando que o Salvador, o Messias, o ungido, viria como rei, pois bem, ele veio como rei, mas viria morando num castelo e com grande poder bélico, poder de guerra, para libertar o povo. Ainda que eu pense assim, eu preciso entender que a missão, ela vem junto com o executor da missão. Dá para se entender, sim ou não? Então todo o Antigo Testamento vai falando exatamente isso, tratando da missão. Os profetas vêm profetizando, vêm trazendo aí simbologias, tipologias de Cristo acerca de algumas coisas. Aonde aparece então, pastor, a primeira profecia propriamente clara, dita de forma clara acerca de Cristo? Aonde aparece? Quando Samuel, 2 Samuel capítulo 7, quando Deus está tratando com Davi. Ali é claro a confirmação do Messias, a confirmação do Salvador. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a gente vê, como eu disse, em Gênesis, vem em todo o começo, a profecia, tudo, mas aonde é claro, aonde o Antigo Testamento deixa claro que viria o Salvador? Exatamente quando Deus confirma a sua promessa a Davi.
Davi, ele decide, acho que a história é conhecida, decide fazer um templo. Bom, o questionamento de Davi é o seguinte: eu moro num palácio suntuoso, porém a arca do Senhor, ele tinha acabado, bom, capítulo 7, então versículo 7, capítulo 7 do verso 1 a seguir. No capítulo 6, ele tinha acabado de trazer a arca, conseguiu, Deus. 2 incursões, tentou na primeira vez, não deu certo, morreu o menino Uzá, lembra? E aí na segunda vez ele vai e consegue trazer a arca, e agora ele está tranquilo. A Bíblia diz, o texto é claro, diz assim, ó: depois que Deus deu descanso a Davi dos seus inimigos, ou seja, Davi estava agora tranquilo, não estava mais em guerra, em perseguição, estava no palácio curtindo. E acredito eu, posso conjecturar isso, que ele está passeando, aí ele olha para cima, vê toda a beleza do palácio dele e pensa: puxa vida, eu moro num palácio lindo, porém a arca do Senhor está em tenda. E aí foi quando Davi decidiu construir o templo, lembrando a todos que ele não conseguiu, tá? Ele teve o desejo, mas não foi ele que executou. Como que eu posso dizer? Ele teve o desejo, ele conquistou terra, conquistou até material, não todo, mas uma boa parte dele, mas ele não o fez. Quem fez foi o seu filho. E nessa profecia do Messias, o Senhor deixa bem claro isso. Deixa bem claro isso, que o trono de Davi, o reinado de Davi seria perpétuo. Sentaria no trono, que o trono dele seria estabelecido, se estenderia por toda a eternidade. Pois bem, aqui começa uma profecia mais clara da vinda do Messias. Amém ou amém? Dá para se entender, sim ou não? Então, o tópico 1 aí, né, o trono estabelecido para sempre, é o que eu falei aqui. O Messias no Antigo Testamento, acabei dando aí uma pincelada acerca disso, tá? Vamos falar um pouquinho dos Salmos. Os Salmos, né? Bom, vou voltar aqui para falar um pouco dos Salmos. Os Salmos que revelam aí, né? Digamos assim, que esmiuçam mais, que dá para a gente entender mais sobre o Messias. Tem salmos que falam do sofrimento dele, tem salmos que falam sobre o reinado divino dele, tem salmos que falam sobre a vivência dele, e a gente vai falar sobre isso aqui, em algumas coisas acerca disso, tá? Deixa eu voltar um pouquinho atrás e falar para você acerca da construção. Davi, ele foi o primeiro rei, e o único rei, na verdade, o primeiro rei, né? Depois teve mais que fizeram isso, mas Davi foi o único rei que conseguiu emplacar uma dinastia ainda com o reinado junto. Consegue entender isso, Deus? Sabe o que é dinastia? Vamos lá. Uma dinastia, acho que eu falei sobre isso um tempo atrás, acho que foi livros históricos. O que é uma dinastia, diaconisa Marlene? Deixa eu explicar para a irmã. Dinastia é quando um rei assume e ele consegue depois colocar o seu filho no trono e o seu filho coloca o seu neto. Perdura-se um período, isso é uma dinastia. Davi foi o primeiro rei que consegue emplacar uma dinastia e o único rei que consegue emplacar com o reinado junto. Porque aí vem Davi, depois vem seu filho, depois vem o filho de Salomão, Roboão. E aí, Roboão está lá, há uma divisão aí, tem Jeroboão, que é meio que parente, e aí divide-se o reinado, o reino do norte e o reino do sul. A gente aprendeu isso em livros históricos e geografia bíblica, lembra? Mas Davi, ele é o único rei que consegue fazer isso com o reinado junto, com toda Israel, Judá ali, as 12 tribos juntas e nada de divisão. Ele consegue reinar, e aí vem o filho que começa a edificar o templo. Lembra que eu falei? Davi tem o desejo, ele conquista a terra, conquista algumas coisas, mas no final ele não faz. Existe um porquê, a gente não vai falar sobre isso agora, porque Davi não construiu, e aí Salomão constrói o templo, e aí quando o templo é construído por Salomão, passa um período, o reino é dividido. Mas a dinastia
foi implacada. E a promessa da dinastia e a promessa do trono estabelecido veio do Senhor. Tá? A gente até já falou sobre isso mais atrás. Tá? Bom, eu não vou falar sobre datas aqui, que não é a questão. A esperança começa a florescer. Vamos lá. Bom, a gente já aprendeu a terminologia semana passada, né? O que é Messias. Messias é o que, gente? Ungido. Machia, né? Machia, Yeshua, Hamashia. Ha quer dizer, indica a pessoa, o artigo. Hamashia, Yeshua, Jesus, o ungido. Só para você entender, aqui a gente tem essa questão de falar Jesus Cristo, né? E até por isso que é o sobrenome de Cristo, que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é, na verdade. Não é Jesus Cristo como sobrenome, como Jonas Almeida, não é sobrenome, é uma indicação. Jesus o ungido, né? Yeshua HaMashiach. Ha é indicação, o artigo, digamos assim, o destaque. É Cristo o ungido, tá? A gente já até falou uma tradução grega, Messias pra gente, mas na verdade é Messias, e a tradução do grego para nós em português é ungido, mas é Christus, né? Em grego e assim por diante. Bom, vamos lá? Quero falar sobre salmos aqui. Eu preparei algo bem compilado aqui. A gente vai falar do que é importante. E eu preciso ainda responder algumas questões aí que ficou no ar durante a semana, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Cristologia dos evangelhos sinóticos. Bom, vamos lá. Como eu disse, o que é sinótico, gente? Pastor, eu li o livro, pastor. Perdão? Eu li. Seu livro? É que eu veio, pastor, eu vou trazer para o pastor Anderson está aí, ele já vai. Quer usar o meu por enquanto? Boa. Por favor. O pastor não acerta assim. Usa o meu. Daqui a pouco o pastor Anderson vai entregar o teu livro. Então vamos lá. Você deve estar na página 65, 67, uma coisa assim. 64? Então tá bom. Cristologia nos evangelhos sinóticos. Bom, quantos evangelhos são sinóticos, gente? 3. Então está definido. 3 dos 4 evangelhos, 3 são sinóticos. Não vou falar o que é sinótico, a gente acabou de falar que é terminologia, não preciso repetir. Sim, juntos, ótico da mesma ótica. Sinóticos, na mesma ótica, tá? Então vamos lá. Por que está separado? Por que não colocar aqui a cristologia dos evangelhos, dos 4? Por que separou o sinótico? É simples de entender, não vou me prolongar, porque a gente falou muito na disciplina passada, evangelhos e atos. Porque os 3 evangelhos retratam Cristo de forma diferente. Lembra? Vamos lá. Falaram que lembra, lá na cabeça que lembra, então vamos perguntar. Lucas retrata Cristo como o quê? Lucas retrata Cristo como... Lucas é médico, então retrata Cristo como homem ungido. Lembra? É o único que fala da genealogia, que veio de Maria, fala do pai, o período da gestação. Lucas trata Cristo como homem ungido. Pois bem, Mateus trata Cristo como rei, Senhor. E Marcos vem com uma visão de servo. Marcos é o único evangelho que já começa com Jesus trabalhando. Já começa correndo. E foi daqui para Cafarnaum, de lá vem para cá. Marcos está ligado no 220, vai embora, não para. Mateus já vem da linhagem real, já fala dele como rei. Fala dos olhos, dos pés, das unções de Cristo. Fala dele como rei da linhagem real. Pois bem, esses evangelhos eles retratam Cristo de uma forma. Por que é relevante falar deles agora? Por quê? Porque
a maior compreensão, para ter uma maior compreensão e uma clara visão da ciência, da natureza, ou digamos assim, da essência de Cristo, eu preciso ter acesso aos 3 evangelhos. Pelo menos. Porque, lendo os 3 evangelhos, eu vou entender as naturezas de Cristo, as 2 naturezas juntas. Eu vou usar uma terminologia mais à frente, eu não vou nem falar agora, porque a gente vai entrar na parte importante para a prova, mas existem algumas terminologias que explicam a natureza de Cristo. Existe uma terminologia, por que ora ele fazia, ora não. A gente vai falar sobre isso mais no final. Mas quando eu leio os 3 evangelhos sinóticos, eu consigo entender melhor, ter uma maior compreensão das naturezas. Ora ele está servindo, ora ele está sendo servido, ora ele está operando milagre, ora ele está orando, ou seja, parece que acabou de esvaziar. Não, na verdade a palavra é essa, esvaziamento, a gente fala sobre isso mais à frente, mas o interessante é isso. Os 3 evangelhos, eles tratam o Cristo de formas distintas, formas diferentes, e eu preciso entender que dos 3 evangelhos, os 3 sinóticos, nenhum dos 3 autores teve convivências juntas. Marcos não conviveu, não teve um ministério junto de Mateus. Lucas não teve um ministério nem com Mateus e nem com Marcos. Então, falar que Marcos foi um discípulo de Cristo, sem usar o entendimento que Marcos, na verdade, foi um discípulo, mas não propriamente, diretamente de Jesus Cristo, mas de Pedro. Marcos andava muito com Pedro. Acredita-se, eu não consigo confirmar isso aqui, mas acredito que ele foi um dos 70 e assim por diante. Mas vamos lá. Ele era discípulo direto de Pedro, tá? Discípulo de Pedro. Mateus, Matatial, que era, como é que é o nome dele antes? Levi, chamado direto de Jesus. E Lucas, a gente sabe que foi discípulo de Paulo. Isso, então tá. Essa é a importância e isso é interessante, né? Eu até coloquei aqui, ó, Jesus é filho de Davi, vem da linhagem real, Davi rei, né? Cumprindo a profecia que Deus mesmo havia dado, né? Cumprindo a profecia, a promessa que Deus mesmo havia falado lá atrás para Davi, lá em 2 Samuel, a gente já falou sobre isso, quando ele disse que o trono seria perpétuo ou infindável, tá, gente? Ó, presta bem atenção que vai chegar uma parte importante aí. A redefinição das expectativas messiânicas. Opa, já pulei aqui, mas eu vou voltar porque eu preciso falar um pouquinho sobre isso, né? Quando começa a ser pregado os evangelhos e quando o próprio Cristo começa, ele aparece, né? Lembra que eu disse o que deixava os fariseus e os escribas loucos era uma das palavras ou das frases que Jesus usava era o eu sou. Então quando Cristo começa a falar isso em meio à multidão e posteriormente isso é escrito nos evangelhos, isso traz uma nova visão para os judeus, até né, os judeus que tinham conhecimento, né? Existe alguma dúvida aqui, gente, que existe judeu cristão? Por exemplo, Paulo, judeu cristão. Existe alguma dúvida que existe judeu messiânico que acredita em Cristo? Não tem. Existe judeus, como existe judeu que não acredita, né, que ainda está esperando o Messias, ainda espera o Salvador, mas sem sombra de dúvida, existia judeu naquela época e muitos que criam em Cristo, né? E quando Cristo começa o seu ministério de forma diferente, com uma roupagem diferente daquelas que eles esperavam, o judeu não esperava o Messias, o Salvador, vindo do jeito que veio. Até porque, se for olhar a história, né, toda a história, o entendimento
deles traria um Cristo rei. Ele veio de uma linhagem real, mas uma miscigenação, não é? Veio lá, se você começar a puxar lá de cima, gente, e aí vai fazer um nó aqui, mas se você for puxar lá de cima, você vai ver que entre a linhagem de Jesus tem uma mulher chamada Raabe, que não era real. Quem conhece a história de Raabe, e aí vem vindo Raabe, aí Boaz é filho de Raabe, e aí vem vindo a história Ruth, e aí vem vindo a história, aí aparece aí, por que eu estou falando isso? Pela linhagem, a linhagem, o judeu não esperava que o Messias, o Cristo, viesse assim. Embora eu preciso falar uma coisa: se Jesus vem da linhagem de Jessé, de Davi, não é filho de Davi, e se a linhagem é de Davi, e se Davi sobe e vai subindo, e você começa a ver a linhagem, logo é entendido que Cristo vem de uma linhagem real. Mas existe uma vertente também, por exemplo, do Evangelho que puxa Cristo não de Davi, e sim de Levi. E aí é diferente, aí muda um pouco até a origem, né? Já não é muito real, já é uma linhagem mais serva. Quem puxa isso é Marcos. Marcos traz essa genealogia. O oposto, vem como servo e não como rei. Deu para entender mais ou menos isso? Dá para entender? A expectativa muda. Oi? Também Marcos puxa essa vertente. Aí já não é mais de José, aí é de Maria. Já muda também até digamos, a fonte, né? É claro, né, falar que José e Maria eram primos da mesma linhagem, se casaram, eram primos, era natural isso, não vamos, né, entrar nesse detalhe cultural, mas aí um evangelho puxa de filho vem de Davi, José e Jesus. O outro já vem, Lucas também, Lucas é um dos evangelhos que fala da semente da mulher, que vem puxando de Maria. Maria já é de Levi, já vem de outra linhagem, é diferente. Então existe essa controvérsia. Dá para entender sim ou não? Bom, filho de homem, filho do homem. Já viu essa expressão? Não dá uma confusão na gente de vez em quando? Filho de homem ou filho do homem? Filho de homem ou filho do homem? Não dá uma confusão? Essa semana, foi semana passada, leram um texto e me mandaram esse texto, né? Eu comentei até com o Denilson esses dias atrás, que o irmão leu lá, que outro texto, outra história, mas como apareceu essa filho do homem ou filho dos homens, quando apareceu essa escrita, houve confusão na mente do irmão. Ele falou: peraí, pastor, mas filho dos homens é quem? Porque aí viram e os anjos viram que os filhos dos homens eram formosas e tarará. Conhece o texto, é um texto bem polêmico. E aí o irmão me ligou e falou: pastor, mas quem que é esse? Filho dos homens. Homens nós, homens normais, não eram homens. Eu não vou entrar nessa questão aqui, gente, mas é uma distinção até de tribo, tá? De linhagem. Não tem nada a ver com como é que fala? Como é que fala? Não tem nada místico aqui, quando fala e viram que os filhos dos homens eram formosos e tal, é algo distinto, era outra tribo. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai prolongar aqui, mas não tem nada a ver, nada místico, nada, como posso dizer aqui, misterioso nisso, é só uma distinção de tribo. Mas quando a Bíblia fala filho de homem, tá? Está separando Jesus dos outros filhos. Jesus não é filho de homem, mas quando alguém se direciona a ele falando filho do homem, esse homem já fala assim de Deus, é um pouco diferente, tá? Uma terminologia é um pouco mais complicada, mas só para se entender, filho de Deus, como fala, Jesus filho de
Deus é uma coisa, mas quando fala filho do homem, está falando do próprio Deus. Filho de homem, não. Jesus não é filho de homem. Mas quando fala Jesus, filho do homem, ou ele é, né, quando se refere a filho do homem, está falando, né, a terminologia é filho de Deus. É só uma questão de semântica, na verdade. Tá? Eu vou adiantar aqui, porque agora vai chegar a parte. Olha, está em branco, mas está dando para ver ali, gente? Eu não coloquei vermelho porque estão falando que o vermelho está. Posso pôr vermelho? Tá bom. Está dando para ver agora, né? Está enxergando aí, né? Ah, legal, tá vendo? Fiz só para vocês isso aí, cara. Acredita? Por isso que ele veio, então tá bom. Olha aí, ó, que importante, tá, gente? Os evangelhos sinóticos. Ó. Gente, ó, presta bem atenção no que eu vou falar, porque, olha, eu dei uma olhadinha na prova, tudo, e assim, como sempre, é a linhagem nossa, e a gente está convivendo com isso aí há um ano e meio, quase, um ano e meio já, né? Um ano e meio que a gente já está no curso, e a gente está convivendo com isso. Tem muita pegadinha lá, viu, gente? Muita pegadinha, que você vai ler e fala, será que é, será que não é? Então, guarda bem o que eu vou falar aqui. Tá? Os evangelhos sinóticos contêm não apenas declaração que Jesus atestando ou falando, né, sobre a sua messianidade, que ele é o Messias, né? Os narradores dos evangelhos também falam, lá também contém várias outras coisas, né? Várias outras histórias, como posso dizer, vários acontecimentos. Então, ó, presta bem atenção. Nos evangelhos sinóticos, olha, evangelhos sinóticos não contém apenas as declarações de Jesus afirmando que ele era o Messias. Entendeu? Vou falar de novo. Os evangelhos sinóticos não contêm apenas declarações de Jesus atestando que ele era o Messias. Não tem só isso. Tem mais coisa lá. É só você ver. Abrangindo agora também o Evangelho de João, né? Abraçando João também. No final do Evangelho de João, ele escreve uma coisa interessante. Fala que muitos outros milagres aconteceram ali. Porém, aqueles foram registrados para que a fé seja alcançada e assim por diante. Mas mais coisa aconteceu, tanto no Evangelho joanino de João, quanto nos sinóticos. Não foi só declaração que Cristo era o Messias. Amém ou não amém? Deu para entender sim ou não? Então vou adiantar aqui para a gente ganhar um tempinho aqui para chegar ao final legal. Bom, Cristologia joanina, capítulo 3, a gente já está aí, gente. Já estamos na metade. Bom, lembra que eu falei que João apresenta Jesus diferente? João, ele vem trazendo uma visão diferente de Jesus. João, ele já inicia o Evangelho, que para mim é uma das revelações mais, digamos assim, significativa acerca de Cristo, quando João começa o seu Evangelho. Tá? Logo no início do Evangelho de João, ele traz uma forma diferente até da construção do mundo. Consegue entender isso? Como está lá no Bereshit, em Gênesis, capítulo 1? Como é que começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você conhece de cor e salteado. Bom, pois bem, Gênesis, Bereshit fala assim. Mas como João descreve o começo? Exatamente. João já começa destacando o princípio antes de tudo. Logo eu entendo, e eu quero dividir contigo isso, que a essência de Cristo, agora estou falando de Cristo ungido. Lembra que a gente dividiu isso semana passada? A essência de Cristo. Cristo em si já existia antes de nascer, antes de aparecer, antes da perseguição de Herodes, antes das profecias acerca disso. Até o livro que mais fala do Messias, qual livro que é, gente? Do Antigo Testamento, vamos lá. Isaías, o profeta
messiânico. É o que mais fala da vinda do Messias, tá? Não é o único, tá, gente? Vários outros profetas menores até já vieram falando isso. Lembra que eu falei que começou mais claro lá em 2 Samuel, mas já vinha falando, né, até tipologicamente aí da vida de Cristo, tá? Ó, o Logos preexistente é o que a gente estava ponderando aqui. João, ele começa falando de Cristo Logos. Logos quer dizer logo, gente, palavra, verbo, né? Logia, logos, vem de logos, né? Cristologia, né? Logia, vem de logos, né? Estudo do verbo de Cristo, né? Assim por diante. Cristologia. Então, João já vinha falando do Logos pré-existente. No Evangelho de João, capítulo 1, do verso 5, ele vem definindo isso, ele vem trazendo essa visão universal, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lembra da pergunta dessa semana? Qual que era uma das perguntas? Jesus é Deus? Jesus é Deus? Tá, vamos lá. Quem acha que Jesus é Deus, levanta a mão, só para a gente ver aqui. O pastor Antônio Carlos levantou só um pouquinho. Então tá bom. Vamos falar que está meio dividido, né? Alguns não acham. A gente vai falar sobre isso no final. Jesus é Deus, então a gente vai falar sobre isso no final. Vou responder. Foi a questão da semana. A gente passou a semana, né, ponderando acerca disso. Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Bom, vamos lá. Ó, algumas definições aí, tá? Não estudou? Benção. Bom, algumas definições acerca do próprio João falando de Cristo. João, ele passa apresentando a Cristo como Verbo, aquele que se fez carne. Então, a primeira coisa que eu entendo, eu preciso entender, o primeiro apontamento de João acerca de Cristo é falar que Cristo estava no princípio com Deus. Pois bem, esse é o primeiro ponto que eu preciso entender acerca de cristologia da visão joanina, de João. João aponta que Cristo estava com Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, e é bem preponderante que ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pois bem, primeiro ele estava com Cristo, depois ele se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, estava com Deus, no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus. Depois ele começa a dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falar só isso não resume a essência de Cristo. João traz uma visão interessante, uma visão até mais clara do princípio de Cristo, do ungido, mas só isso não resume. Então João ele vai mais a fundo, ele continua o teu relato falando das maravilhas que Cristo fez e sempre apontando Cristo como ungido, não como um rei, não como um servo, não apenas como um homem especial, não. A grande dificuldade, amados, isso aqui é fato, a grande dificuldade de se aprofundar em cristologia ou de se estudar cristologia é o ponto de que, se você não entender alguns detalhes, você pode cair e escorregar para uma heresia. Por exemplo, se a gente começar a estudar cristologia sem entender a essência de Cristo, eu posso até imaginar ou concordar com o adocismo, que Cristo foi uma pessoa comum porque nasceu de mulher, cumpriu-se todo o rito de uma criança comum e de repente, após o batismo, começa a fazer milagre. Então, pois bem, o adocismo defende que nesse ponto Cristo foi acolhido por Deus, adotado, adocismo adotado por Deus, e passou a ser uma pessoa especial. Se eu não entender alguns detalhes de cristologia, eu posso cair nessa heresia. Ou posso até mudar o ponto de vista, em vez de ser trinitarista, ser unicista. Até creio que Cristo foi alguém importante, sim,
que operou milagres sim, que fez coisas grandes sim, mas pouco diferente de Pedro, de Tiago, dos demais apóstolos que o seguiram. E aí eu passo a ser unicista, que Deus é um só e tudo que emana dele, por exemplo, Cristo mesmo afirmou isso, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Então os unicistas pegam esse texto e falam, peraí, então se eu crer nele eu vou ser maior que ele. Então, sendo maior que ele não é tão importante quanto a gente, né, é só uma partícula de Deus. Unicista consegue entender a importância de se entender detalhes de cristologia? Porque senão a gente acaba caindo em algumas heresias por aí, tá? Por exemplo, se eu vou perguntar de novo, se você não acha que Cristo é Deus, você está escondido aqui em testemunho de Jeová. Tem alguém que amou aí? Levanta a mão, testemunho de Jeová, para me ver. Porque eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Consegue entender isso? É um detalhe que talvez a gente não pegar firme, a gente acaba criando alguns pensamentos que não é o correto. E João ele vem trazendo isso. E o próprio Cristo, em seu ministério, ele vem com as suas afirmações. E aí começa a acontecer a divergência. Por exemplo, Cristo vem falando do eu sou. E ele não fala eu sou uma vez, não. Não é apenas uma vez. Em várias parábolas, tipologia que Jesus usa, ele fala eu sou. Por exemplo, ele vai falar que em João capítulo 6, verso 35, ele fala eu sou o pão da vida. O problema não é falar que o pão, o problema é falar que o eu sou. Essa era a dificuldade para os judeus. O eu sou. De entender o eu sou, porque o eu sou era significativo. Não vamos entrar nesse detalhe, gente, porque na verdade, quando Deus fala para Moisés, lembra? Diga a Faraó que o eu sou te mandou, não é isso? Não é essa, o eu sou? Né? E aí, o eu sou, na verdade, eu sou quem eu sou, quando Deus disse isso. Se você for traduzir, e aí entra até uma questão de hebraico, e aí a gente vai ficar aqui travado, mas Deus não falou exatamente o eu sou, sabe disso? Na tradução, você vem traduzindo direto, vem puxando, na verdade ele falou eu serei o que serei, essa é a tradução correta. E o eu sou, ele traz exatamente isso. Eu sou, né, é atual, é uma coisa agora, mas eu serei o que serei é contínuo. Essa era a visão do judeu. Essa era a visão. O eu sou é agora. Eu sou. Quem que é? Eu sou. Não. Eu serei o que serei. Essa é a tradução correta, na verdade. Mas a gente foi trazer esse detalhe e é muito complicado. Já ouviu? Então, a tradução correta é eu serei o que serei. Quando Deus disse lá atrás para Moisés. Então, Jesus vem falando várias vezes, ele vem reafirmando, no Evangelho de João é onde mais fala isso. Você não vai ver essa divisão. Por exemplo, tem alguns textos que você lê em Marcos, que também tem, perdão, em Mateus, que é na sua Bíblia é o primeiro, que está em Mateus, que também está em Marcos, que também está em Lucas. Né? Tem algumas coisas que assim, está nos três, talvez não na mesma ordem, né? No mesmo, aconteceu, todos falam do mesmo fato, mas não dos mesmos detalhes, tá? Lembra que eu falei? Acredito que os três evangelhos sinóticos veio da fonte que? Fonte que é que tirou de alguma fonte. Essa fonte é Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois Mateus e Lucas. Então acredito que Mateus e Lucas ele traz uma visão de Marcos, fonte que? A palavra é bem essa, tá? Não está aí, a gente não está estudando exatamente isso, mas é interessante saber. Então Jesus vem falando, vem reafirmando, e só em João vem falando isso, vem afirmando exatamente o eu sou. Primeiro ele fala, eu sou o pão da vida. Pois bem, depois, mais à frente, João 8,12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Sou a porta também. Ele fala exatamente, eu sou a porta das ovelhas.
O eu sou, o problema não era o que ele trazia de conteúdo atrás, era a primeira frase que ele usava: eu sou. Então, bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Só não deve falar que era bom pastor. Eu sou bom pastor. A grande dificuldade do judeu era entender o eu sou, porque o eu sou só se remete a Cristo. Lembra que eu falei do nome? Vamos falar rapidamente. Qual que era o nome de Deus? Yahvé. Mas o judeu não fala Yahvé. E aí tem uma derivação. Yahvé, depois, né, o nome foi derivado para Jeová, né? Yahvé, Jeová, e assim por diante. Mas o judeu não fala o nome Yahvé, tá? Tem uma colocação que eles usam, né, que fala o nome, né? O nome. Eles usam o nome para falar. O nome é o nome de Deus, tá? Então, a grande dificuldade é entender o eu sou. E João vem tratando exatamente sobre isso. Você vai ver em João várias tipologias falando, né? Como eu disse, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, e assim por diante. A grande dificuldade é o eu sou. João vem descrevendo isso com muita maestria, ou seja, ele vem trazendo essa visão do eu sou, porque João retrata Cristo como ungido, exatamente como a essência de Deus, o verbo que se fez carne. Essa era a visão, tá bom? Deu para se entender sim ou não? Bom, já falei sobre isso aqui. O eu sou, né, o significado da palavra. Eu sou, na verdade, mudou um pouquinho. Eu serei o que serei, mas deu uma mudada. Vou até adiantar aqui, tá, gente? A gente já usamos aí essa visão. Bom, cristologia na visão de Paulo. Por que é diferente? Por que é diferente a visão de Paulo? Lembra que eu falei? Paulo foi chamado depois, foi diferente o chamado de Paulo, até digamos assim, o conhecimento de Paulo, os atributos que Paulo tinha. Então é diferente. Então a cristologia paulina, na visão de Paulo, é um pouco diferente, né? Paulo ele traz uma visão interessante. Ele fala assim, como que um que nasce antes do tempo. Já viu? Essa visão para o judeu é interessante quando fala assim, aquele que veio antes do tempo, ou quando ele nasce antes do tempo, ele vem antes do tempo. É uma visão exatamente isso, da criança que nasce antes, que nasce prematuro. Paulo ele trata-se dele exatamente dessa forma, como alguém que veio antes do tempo. Eu gosto muito dessa visão, que Paulo é um dos mais, digamos assim, gabaritados. Você vai ver que 80% da Brit Hadashah, da Nova Aliança, é parte de Paulo, que vem as epístolas, e vem na escrita, e vem vindo. Você vê que o conteúdo maior do Novo Testamento, da Nova Aliança, né, que a gente fala, é as cartas paulinas e assim por diante, os conselhos de Paulo. Mas, embora ele é o que mais escreveu, ele é o que mais entende a sua humanidade, na verdade, as suas dificuldades. É ele que descreve, dizendo que quando ele procura fazer o bem, o mal já praticou. É ele que descreve que existia uma dificuldade nele e era complicada, mas o Senhor falou, fica tranquilo, a minha graça te basta. É Paulo que descreve tudo isso, porém ele tem uma condição, digamos assim, didática, de conteúdo, pelo ensinamento e por todo conhecimento, de escrever um compêndio maior de livros do Novo Testamento. Mas ele sempre vem falando que, puxa vida, foi muito cedo para mim, foi precoce o meu chamado. Embora estava preparado, a gente vê, né, e a preparação, eu gosto muito disso, a preparação de Paulo não aconteceu do que ele sabia. Ele usou o que ele sabia, todo o conhecimento, as condições,
né? Digamos assim, o próprio Gamaliel o ajudou. É interessante que tem uma passagem que o próprio Gamaliel fala acerca de algumas coisas, pondera acerca de algumas coisas, mas olha que interessante. Paulo, mesmo sabendo e estudando e tendo preparação, no momento do seu ministério, ele não conseguiu usar muito digamos assim, as cartas, as condições, usou da cidadania romana, usou de várias coisas. Era conhecido, mas por ser conhecido de forma, digamos assim, controversa, a função dele era perseguir, era condenar, levar à morte os cristãos, e agora ele está pregando esse evangelho do reino. Por tudo isso, tudo que ele conquistou quando era cumpridor da ordem romana, agora é dificultoso para ele. É difícil para ele exercer a função. E ele mesmo relata isso. Tanto a gente falou sobre isso, acho que na disciplina passada. Paulo passou por um momento difícil quando se apresentou lá em Jerusalém, no concílio dos apóstolos, para ser recebido. Foi difícil para ele. Lembra quando falaram pro rapaz, vai lá, como é que é o nome do rapaz? Vai lá, que tem um rapaz lá, e ele precisa ser abençoado, cuida dele, o nome dele é Saulo. Como que o rapaz falou? Não, Senhor, não vou fazer isso. O cara é perseguidor, eu escuto falar tanto dele. Como é que é o nome desse cara, né? Ananias. Obrigado, pastor. Olha, essa semana o irmão falou, olha, ele falou acho que o nome de 12 apóstolos, mas não acertava como Ananias. Falou ele falou o nome de 12 apóstolos, mas o Ananias ele não acertou. Falei, varão. Ele falou, não, eu sei, peraí. Salão, falou. Falei, que bom que você sabe. Que bom que você sabe. É Ananias, é esse cara. Estevão era vivo, né? Oi? Estevão não. Não mais, né? Não mais. Estevão já tinha sido martirizado, já era o primeiro mártir, né, da igreja. Então vamos lá? A gente está falando aí. Bom, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente chegar na unidade 5, que tem algo especial para vocês lá também. É importante, né? O povo está aqui querendo fazer um terrível. A expectativa. Não, então, precisa ficar, né? É importante. Pastor, ele tem as perguntas para responder. Deus o homem, né? Na visão de Paulo, a gente até falou sobre isso, eu vou dar uma adiantada aqui e vamos chegar, né, na capítulo 5 aqui. Falar um pouquinho de Hebreus. Gente, Hebreus, a carta aos Hebreus, a escrita aos Hebreus de Paulo, vem trazendo algo especial, algo interessante. Vem falando da supremacia de Deus. Eu preciso adiantar isso aqui para vocês, tá, gente? Ó. Vem falando da supremacia de Deus. E olha, guarda bem o que eu vou falar aqui. A gente já está partindo aí, para ver se eu tenho tempo, estou partindo finalmente. Mas guarda bem o que eu vou falar aqui, que em algumas cartas de Paulo, ele vem escrevendo acerca de Cristo, né? Primeira e segunda Tessalonicenses, ele fala sobre a vinda, Cristo que vai vir buscar a sua igreja. A gente já conhece essa questão. Ele vem trazendo, né, a gente vai falar muito sobre isso em escatologia. Ele vem trazendo estabelecendo um modelo de Cristo agora como o Redentor. Ele vem trazendo um modelo de Cristo um pouco diferente, talvez até pelo seu conhecimento. Mas em Hebreus ele vem tratando da supremacia de Cristo. Qual que é essa visão? Qual que é essa visão de tratar da supremacia de Cristo? Porque se eu não entender a supremacia de Cristo no modo em geral, eu não consigo entender a diferença entre Cristo e uma criatura celestial. Eu vou explicar isso aqui rapidamente. Se Cristo é uma parte de Deus, Ele emana de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, pois bem, essa é a questão. Mas Cristo é mais importante que um arcanjo, que um anjo, né? Essa hierarquia é mais importante que um querubim, um guarda digamos assim, ali do jardim, um guarda do Senhor.
Cristo, qual a importância de Cristo em tudo isso? Né? E é interessante, um ateu me falou algo interessante, falou assim: pastor, eu entendo o que o senhor está falando, defendendo a sua tese, mas Cristo foi menos ativo que muitos anjos. E o interessante é que ele mostrou em tese todo o trabalho dos anjos, vindo, falando e mostrando, indo. E é interessante que os ateus, e é forte isso, alguns têm mais conhecimento que alguns cristãos. E ele começou a mostrar, para você ter uma ideia, o que o querubim faz, olha o que o arcanjo faz. E ele começou a mostrar, e na visão dele, Cristo é tão somente mais uma criatura do vasto arsenal de Deus. E é coerente a visão dele, o ponto de vista dele é plausível. Ele apresentou até, digamos assim, provas, né, mas dignas de refutação. Eu posso refutá-las com base na Bíblia, mostrando a superioridade de Cristo. E é por isso que eu preciso entender como Cristo é superior. E Paulo vem trazendo essa visão exatamente em Hebreus. No livro de Hebreus, ele vem falando da superioridade de Cristo, né? O apóstolo Paulo vem falando aí do trono, né? Do trono de Cristo. Eu falei, a visão, digamos assim, a nossa visão, como que o homem imagina que é Deus. Como que é o céu? Um trono grande, né? Essa é a nossa visão. Um trono à direita, está Jesus agora, à esquerda vazio, que o Espírito Santo está aqui, então à esquerda está vazio, né? Visão antropomórfica, né? Antropomórfica é a visão que a gente tem. A gente tenta trazer uma visão de como é o céu. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo agora com mais detalhes, né? Com mais, digamos assim, riqueza de detalhes, como o homem consegue entender o céu, como a gente consegue entender a hierarquia. Cristo, ele é superior aos anjos. Por que superior aos anjos? Porque Cristo o que traz a superioridade de Cristo aos anjos, né? Bom, ele escreve em Hebreus capítulo 1, do verso 3 e 4, ele fala exatamente sobre isso, fala sobre a superioridade de Cristo, né? Os anjos são criaturas. Cristo é criado, Cristo foi criado por Deus? Não, Cristo é o próprio Deus. Emana de Deus? Não, Cristo não emana de Deus, não é apenas uma extensão, uma força, um poder que sai de Deus. Não, Cristo é o próprio Deus. Como a gente já aprendeu, Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Como funciona isso? Bom, simples. Deus é um ou é mais? Deus é um. A natureza de Deus é uma, não é? Deus é um. Porém, ele também é três. Como assim, pastor? Simples assim. Vamos entender. Se eu falar isso aqui, já vai responder uma parte das perguntas que a gente tem para o final aí. Bom, se Deus é um, Deus é um. É que eu sempre penso, eu sempre penso em Deus, né? Como a Bíblia diz que quem vê o Filho vê a Deus. Então a gente pensa, Deus é assim: Deus tem pé, Deus tem braço, Deus tem mão, Deus tem olho. Essa é a visão que a Bíblia traz, alguns homens da Bíblia traz, a gente entende. Mas na verdade eu preciso entender que Deus, ele não tem essa forma, gente. Deus não é assim. Nós entendemos, é a única forma. Por exemplo, por que eu entendo Cristo? Se Cristo não viesse como homem, eu não entenderia a forma que ele usou, eu não entenderia ele como homem. Então, para mim entender a humanidade de Cristo, entender como Cristo é, ele se fez carne e veio como homem. Agora, como que eu entendo Deus? Bom, Bereshit de Gênesis já falou isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra de forma vazia, e o Espírito de Deus pairava. Lembra que eu falei sobre isso? A terminologia é
a nuvem, sabe, a fumaça, né? O vapor de Deus sobre toda a terra. Deus é Espírito. É que a gente dá uma forma para Ele, e dando uma forma, aí vem as separações. Mas Deus é Espírito. Deus é Espírito. E aí a nossa visão é dar uma forma para Deus. Então, porque a Bíblia diz que Deus tem pé. Então, Deus tem pé é grande. Deus tem mão, Deus tem olho, o cabelo de Deus, os olhos de Deus, e assim por diante. Então, é a visão que a gente tem, mas Deus é Espírito. O apóstolo Paulo vem trazendo essa superioridade de Jesus, porque Jesus ele já existia antes dos anjos, o apóstolo Paulo diz. Antes da criação de tudo. E diz mais, que todas as coisas, né, o apóstolo Paulo até traz não vou falar uma cópia, né, porque não é essa palavra, mas usa uma referência de João, dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E todas as coisas aonde? No céu, na terra, e olha, ele diz mais, principados e potestades, as hostes celestiais, tudo foi criado por Ele e para Ele. E é interessante, essa é a colocação de Paulo acerca da superioridade de Cristo. Bom, Cristo é superior aos profetas. Gente, não dá nem para refutar isso, porque logo de cara, aos 12 anos, ele está dentro do templo ensinando aqueles. Imagina os escribas fazendo os barbados, o conhecedor da lei, admirado ouvindo uma criança falar. Isso é só os fariseus. Pastor, mas os profetas, vamos lá. Cristo, ele é o centro ou a primazia das profecias. Então Cristo ele vem antes dos profetas. Vamos melhorar isso aqui? Os profetas só existiam porque Cristo viria. Consegue entender isso? A função, né? É um pensamento até raso, tá, gente? Se aprofundar, a gente vai ficar aqui, mas é um pensamento raso. A função de livramento, de salvação, de exemplo, de tipologia dos profetas só existiu porque já havia um plano de Deus para que Cristo viesse. Então, aí a função. Mas tinha profecia que não tinha nada a ver com Cristo. Sim, tinha. Tinha profecia que não tinha nada a ver com. Era a profecia do momento, o livramento do momento. Mas 90% das profecias dos profetas em si culminavam na salvação. E qual é a missão de Cristo? Lembra que eu falei? Essência e missão. A essência é o Pai, Cristo é o Pai, e a missão é a salvação. Dá para entender a superioridade de Cristo aos profetas? Bom, vamos citar aí texto, né, para Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 2. Cristo era superior aos sacerdotes e levitas. Vocês já sabem, a gente já até falou aqui, ele entrou no templo e ensinou, e tinha essa didaquê, né, essa forma. Qual que era a dificuldade, gente? Deixa eu só passar para o mais importante, que é o final. Qual que era a dificuldade de se entender a superioridade de Cristo dos sacerdotes e levitas? Qual era a dificuldade? Você sabia, eu já falei isso na semana passada, nem Pedro, nenhum dos apóstolos, os menos estudados que a gente fala, os que eram indouto, a palavra indouto não quer dizer que eles não estudaram, tá? Pedro não era analfabeto. Não cometa esse erro de falar que Pedro era analfabeto, que Pedro não era analfabeto, Pedro era indouto. Indouto é porque não se informou com Talmidim, não fez até o final, não seguiu a função. E aí, quem não servia para ser um escriba, um levita, um Talmidim, ia fazer a função do pai. Lembra dos filhos de Zebedeu? Zebedeu era o dono digamos assim, da associação dos pescadores, e os filhos trabalhavam ali. Eles eram pescadores, porque o pai também era. Jesus também não seguiu essa escola judaica. Jesus também não seguiu. Jesus criou uma escola própria, lembra? Aí pega os rejeitados pescador, os caras que não seguiu essa linhagem, e Jesus abre uma nova escola, né? Uma escola de Cristo. Mas só para você entender, Cristo ele era superior aos escribas
escribas e os sacerdotes e levitas. Por quê? Porque todo o ensinamento dele, tanto o ensinamento judaico, a criança aos 6 anos já tinha que saber, aos 7 anos na verdade, já tinha que saber a Torá, já era ensinado a Torá. Eles aprendiam a ler, não que nem a gente, o A e o não aprendiam na Torá, na Bíblia deles, é lá que eles aprendiam a ler. Então, desde pequeno eles passavam por isso. Agora, se iam seguir carreira nisso, iam continuar nessa linhagem aí e virar um sacerdote, um levita e assim por diante, era outra questão. Tanto é que nem Pedro, como eu disse, filho de Zebedeu, e tem mais aí que não seguiram. Por exemplo, Jesus não seguiu. Por que Jesus não seguiu, mas Tiago estava lá? Tiago era um irmão de Jesus. Era um que conhecia a lei, não seguia Jesus, mas estava no templo. Porque Tiago seguiu essa vocação. Foi e continuou. Jesus foi até um certo ponto, se entendeu que o ministério era diferente e não seguiu, virou carpinteiro. Porque se não seguisse a escola, né, pré-madrástica lá, se não continuasse na escola, teria que fazer a função do pai. Jesus virou carpinteiro. Deu para entender? Por que Tiago não foi carpinteiro depois? Não continuou? Porque Tiago seguiu. Tiago já era, né, já estava lá ensinando. Pois bem, ó, é importante. Eu deixei isso aqui, é o último para o final, porque lá é o último também, tá, gente? É importante isso aí, né? O pecado da humanidade não afetou apenas o homem. Ou seja, olha que interessante. Adão pecou. E aí, depois que Adão pecou, é complicado falar isso, a gente vai entrar numa questão, né? Adão e Eva, vamos lá. Adão e Eva pecou. Primeiro Eva, depois Adão. Não, Adão pecou. Adão pecou. E o pecado de Adão atingiu só ele, só a humanidade, só o homem foi punido por isso? Não. Toda a natureza mudou a partir daí. Toda a natureza mudou. Tudo mudou. Quer ver uma consequência do pecado? É uma vertente, se você for seguir aqui, vai dar vários exemplos. Vou dar só um exemplo da mudança climática através do pecado. Por exemplo, houve o pecado, o homem sai do Éden, vamos lá, o tempo passa, a terra se multiplica. De repente, o homem continua pecando e a Bíblia diz que o cheiro do pecado, o pecado sobe à nariz de Deus. Então o que Deus faz? Manda Sabia que nunca tinha chovido na terra? Sabia que nunca tinha chovido? Por causa do pecado mudou a natureza, mudou o clima. E olha que interessante, a Bíblia diz, né, que um abismo puxa o outro. Nunca tinha chovido. Então, se não choveu, o aquecimento é natural. Pode ver que sempre depois que chove, quando vem o sol, ele vem quebrando tudo. Nunca tinha chovido. Beleza, Deus falou, vai chover, e você conhece a história. Choveu. Parou de chover, o sol vem, até o suco da uva é fermentado, agora o rapaz toma, já fica bem louco, não é isso? Lembra da história, não é? Fica nu perante a família, mais pecado em si, o clima mudou. Você percebeu que o pecado, ele atingiu não só a humanidade, mas toda a natureza? Toda a natureza é atingida pelo pecado. Só para você entender, guarda bem isso, que isso é importante para o futuro, tá, gente? Vamos à pergunta que não quer calar. Deixa eu mudar aqui, ó. Tenho aí um tempinho. Vamos mudar aqui. Aí. Perguntas importantes na cristologia. Jesus é Deus? Sim. Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Deus morre? Não. Mas Jesus morreu. Peraí, vamos lá. Jesus é Deus. Sim. E Deus é imortal. Mas Jesus morreu. Morreu como homem. Tá bom. Vamos lá então. Ó, deixei um versículo aí já. Tá? Eu até esconder, mas não vou esconder não. Tá, Jesus é Deus? Mas peraí, Deus foi tentado? Porque em Tiago diz que ele não é tentador. De Deus não se tenta, ele não é tentador e não tenta ninguém. Então, se Jesus é Deus, Deus foi tentado? Sim ou não? Deus não, mas Jesus sim.
Mas Jesus não é Deus? Sim, mas ele estava como homem. Então, isso é legal. Porque, ó, eu entendo isso, a irmã entende isso, talvez muitas pessoas que estão assistindo hoje entendem isso. Mas e se seu filho perguntar isso, como é que vai explicar para ele? Como é que você vai explicar para alguém que quer conhecer a Cristo? Fala assim, peraí, mas Jesus não é Deus? Sim. Se Jesus é Deus e Jesus nasceu de Maria, então Maria não é mãe de Deus? Como é que você explica para uma criança isso? Mamãe, Jesus é Deus? A mãe fala assim, mas Deus não morre, Jesus morreu, então como é que você explica isso para mim? Só falar para ele que Jesus era homem não resolve. Ah, Jesus morreu como homem. E aí você cria outro problema na criança. Você precisa explicar, e é essa a função. Gente, ó, você vai aprender aqui agora, rapidinho. Eu até coloquei esse versículo, tá, gente? Precisa anotar aí. Você vai aprender rapidinho aqui. É uma visão teológica muito antiga. Para mim, tinha que estar nas escolas dominical primárias. Você tinha que aprender. E ó, já vou te falar que o sentimento que eu tive quando eu fui ministrado com isso há uns anos atrás. Eu cheguei em casa todo alegre, falando, olha, aprendi uma disciplina nova. Mas eu quero que você se sinta assim, ó. Pensa numa pessoa no 4º ano da faculdade. E só agora ela aprendeu conta de divisão de 2. Você vai contar para alguém que você aprendeu isso agora? Não. Vai chegar em casa e falar, rapaz, aprendi uma disciplina nova. 2 mais 2, acabei de aprender. Você vai contar isso para alguém? Não, porque você vai ter vergonha. Desculpa eu falar isso aqui, mas isso aqui, ó, essa disciplina nós devemos saber desde pequeno. É que a gente está preocupado com outras coisas, se preocupa com várias coisas, talvez menos importante que a essência de Cristo. Vou falar isso aqui. Se eu não entender a essência de Cristo, eu não entendo a missão dele. E se eu não entendo a missão, eu posso estar andando na contramão do que ele veio fazer, que é salvar. Então, nessa terceira aí, Maria é mãe de Jesus? Sim. Sim. Maria é mãe de Jesus. Mas não é mãe de Cristo. Mas Jesus é Deus? Não. Cristo é Deus. Posso falar o senhor para nós? Ok, Jesus. Tá, vamos lá. É homem. Cristo. Boa. As duas naturezas, né? Então, vamos lá. Deus é um ou é 3? Deus é um. São 3. Legal, vamos lá. Deus é um. Mas com 3 ou com 2, né? Deus e com 2, digamos assim, naturezas distintas. Vamos lá. Qual que é a natureza de Deus? É espiritual. Jesus tem 2 naturezas. Vamos lá. Natureza humana e natureza divina. Então são 2. Sabe o nome disso, gente? Vamos lá? Eu até anotei aqui o nome disso. Aqui, ó. União hipostática. O nome é estranho, mas é simples de se entender. O nome é estranho, mas é simples de se entender, tá? São 2 naturezas ligadas em uma. Jesus não é 50% homem e 50% Deus. Não. Ele é 100% homem e também 100% Deus. A gente aprendeu isso semana passada, não precisa nem discorrer sobre isso. Ele já foi homem, hoje ele não é mais homem, esquece disso. Tá. Boa pergunta. Jesus ele foi homem. Quando subiu ao céu, foi em carne ou só espírito? Foi em carne. Boa. Quem perguntou isso aqui? Alguém perguntou isso para mim aqui? Não. Não sabia? Não, alguém perguntou isso aqui para mim. Jesus é 100% Deus. Hoje ele é 100% Deus. Mas tá, vamos lá. Jesus habitou na terra, morreu, e quando ele está subindo ao céu, não foi aqui não, foi em Barretos, mano. Foi a pergunta veio de Barretos, nosso irmão Paulo lá, a verdade. Quando Jesus foi a Cindy que mandou ainda. Quando Jesus está subindo ao céu, ele já é Deus ou ele está em carne ainda? Não, eu acho que está em carne. Depois ele volta e aparece para João. Não, isso quando ele morre. Depois que ele vai para João, todo mundo, que ele sobe, a ascensão. No final do Evangelho, no começo de Atos, vamos lá, no começo de Atos, ele está em carne ou só espírito? Corpo glorificado. Corpo glorificado. Então eu entendo
eu consigo entender, não é muito difícil, que hoje Jesus é Deus. É Deus, mas não existe um só lá no céu, tá, gente? Existe Deus e Jesus. Existe lá. Jesus não voltou e se uniu a Deus e pronto. Não. Jesus está em corpo, porque ele vai voltar. Essa é a visão correta, tá, gente? Então, porque se eu entrar nessa visão que Jesus subiu e se uniu ao Pai, aí eu tenho a minha visão que ele é só uma extensão de Deus. É unicismo, na verdade. Isso é unicismo. Exatamente. Por isso que eu falo que estudar teologia é importante, porque senão você acaba escorregando para uma doutrina errada, né? Então, hoje, Jesus, ele ainda é o Pai, ele sempre foi o Pai, não deixou de ser o Pai, mas ele está lá, está em... Estão com medo de falar? Jesus está como lá, gente? Todo mundo com medo? É a máscara que está atrapalhando? Não, pastor, tá, então, para finalizar. Para finalizar. Deus, existe o Deus, né? O Filho, né? E o Espírito. Então, os três têm o mesmo poder e os três se unem em um só. Tá. Eu já até expliquei isso aqui. Os três são um. Não existe. O Filho existe. O Filho existe. Então, os três são um. Os três são um, sim. Gente, a Trindade é simples. Os três são um, sim. Mas cada um com uma propriedade. A essência é mesmo, são pessoas distintas. São pessoas distintas. Obrigado, as funções são diferentes. Tá? Simples assim. Não é tão difícil de se entender, gente. Mas vamos lá. De Jesus, vamos ver a ação das três pessoas. Exatamente. No batismo de Jesus apareceu as três pessoas. O Pai, que não era Jesus, ou era Jesus? Não, que estava sendo batizado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que eu falei? Quando eu falo Jesus, eu estou falando de uma pessoa, de uma natureza, na verdade. É a mesma pessoa, mas de uma natureza. Quando eu falo Cristo, estou falando de outra natureza. É a natureza divina. Não que as duas naturezas estão. Vamos lá. Aqui, ó. Eu até anotei aqui. Bom, kenosis, é isso que você vai aprender hoje. Né? Kenosis, essa teoria. Isso é importante de se saber. Kenosis, tem bastante nozes na cabeça agora. Bom, teoria kenosis, isso é importante. Não é para questão de prova, é só para explicar a cristologia de uma maneira um pouco mais simples. Kenosis, essa palavra vem de esvaziamento. Gente, Filipenses, está lá. O que está escrito lá? Que acha em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas de si mesmo kenosis, se esvaziou, sendo homem, habitando entre nós. Dá para entender? Essa explica a união hipostática, a duas naturezas. Bom, Jesus, voltando à pergunta que não quer calar, Jesus é Deus, porém a essência de Deus não morre, mas o corpo de Jesus é mortal. Dá para se entender, sim ou não? Jesus é Deus. Deus não foi tentado. A essência de Jesus como Deus não foi tentado, mas o corpo de Jesus. O que o diabo ofereceu para Jesus? Primeira coisa. Não, primeiro ele perguntou, né? Se é filho de Deus. Mas primeira pergunta, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em... o pão é para o espiritual ou para o carnal? Jesus foi tentado no corpo, na carne. Ele estava sem comer 40 dias ou só sem beber água? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, eu vou deixar para a semana que vem isso aí, porque eu não vou me arriscar aqui agora, não. Né? 3 pessoas na Bíblia jejuou 40 dias, tá, gente? 3 pessoas na Bíblia. Semana que vem a gente fala sobre isso. Pastor Douglas, é interessante a gente entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são
uma unidade só de sentimento, sabedoria e poder. Isso. Lembra lá o versículo que eu te mandei? Todo poder é dado ao Senhor. Exatamente. Aí existe um equívoco muito grande que a gente olha nos púlpitos das nossas igrejas, alguns pastores e pregadores dizendo que Jesus não sabe quando ele vai voltar. Meu Porque ele Deus. está esperando a ordem do Pai. Aí Jesus faz todo o poder dado ao céu na terra e ele fica lá esperando o Pai. Porque a pessoa não tem entendimento. Eu acho que o filho está lá, submisso, não sabe nada. Agora, ó, desce lá. E até fez uma encenação no altar aí, e Jesus estava quietinho lá e Deus deu um absurdo. Me falaram que Jesus é igual paraquedista, já viu? Segurando na porta, esperando o pai falar, vai. Ele sabe a hora de ir, meu filho. Ele sabe a hora que tem que ir. Até agora ele não sabe a hora que vai voltar, ele está esperando Deus falar. Não, ele já sabe. Então, Ele e o pai estão. Bom, vamos lá, gente. Corpo glorificado. Por isso que ele falou assim: quem vê a mim? Isso. Felipe questionou. Não, ele sabe o tempo todo. Sabe. Eu entendo assim, que ninguém sabe a hora nem o dia em que nós somos homens. Ninguém nós. E quando ele falou isso, ele falou como um homem. Como homem. Exatamente. Todo poder dado ao céu na terra. Mas lá em cima. E ainda falou mais: não importa a vocês saber o futuro ou saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã, verdade. Não é importante para eles naquela hora. Amém? Amém? Deu para entender essa pergunta, gente? Ó, deixei um versículo aqui, vou mandar para vocês lá. E vou mandar para vocês também. Já manda grifado, já. Vou mandar para vocês a parte da. Falou da Maria lá. Ah, não, falou já. Falei, a parte da união hipostática. O que é a união hipostática? As duas naturezas de Cristo. Falando um pouquinho a semana passada, não está no livro, mas é importante se aprender, tá? Deus abençoe, gente, ó, terminamos no horário. Qualquer dúvida, gente, manda pra gente lá. A gente está na segunda aula. Eu não consegui acessar, né? Daí tem o negócio do eu achei que você não dá tanto jeito. Aí, porque ela está como unidade 3 PDF. PowerPoint. Fica de pé, não, Senhor Jesus. Eu tento mandar para a irmã em foto, então. Melhor. JPEG. Nós paramos de lá na unidade 3, né? Semana que vem na unidade 3. Vamos orar. Gente, eu quero desde já agradecer a todos aí pelo empenho, esforço. Sei que é difícil, chega do trabalho correndo, a gente vem aprender, mas é importante aí esse primo, né, passar por esse conhecimento. Vai ser de grande avalia para vocês no futuro, tá? Vocês vão ver que na hora das perguntas aí o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, né, tudo muito beleza. Vamos orar, Senhor meu Deus, Pai querido, Pai Santo, Deus em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos ensinado, ministrado em nosso coração. Pai, pedimos a Ti que demos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para nos ajudar a entender e compreender as Tuas Escrituras. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas, que opera tudo em todos, então opera dentro de nós, trabalha em nosso coração mediante a Tua palavra. Pai, pedimos a Ti também que leve-nos em paz nos nossos lares, dando uma noite tranquila e um dia produtivo pela manhã. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e obrigado, Deus. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus.